A palavra com o pastor Jadir, Igreja Batista do Parque São Caetano. Nada se compara à beleza do Nós precisamos entender, irmãos, porque às vezes não é vitória quando é do jeito que a gente quer. Não é vitória quando a coisa acontece do jeito, na hora que a gente quer, mas às vezes acontece de forma totalmente diferente. E nós somos mais que vencedores porque a palavra de Deus nos diz isso em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37 diz que em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. E tem outra versão que diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é esse texto que é Romanos capítulo 8 que eu quero estar meditando com os irmãos, um texto que foi lido nessa semana, só para saber, quem está lendo Romanos aí? Levanta a mãozinha aí, que está lendo Romanos, coisa boa, né? O texto de Romanos, irmãos, ele é um clímax de tudo aquilo que nós podemos entender do ponto de vista doutrinário. Romanos é um livro, né? Os irmãos acabaram de estudar na escola dominical a carta aos Romanos, é uma carta que nos mostra como é que nós devemos entender realmente esse relacionamento com Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a ação de Deus em nossa vida. Quando nós lemos a carta aos Romanos, nós entendemos como é que Deus age em nossa vida. E eu queria estar lendo aqui do verso 26 até o verso 39. Do 26 ao 39, para nós entendermos por que é que nós somos mais que vencedores. Eu vou ler um verso, os irmãos vão ler o outro, tá bom? Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu sua glória com eles. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que seja palavra viva aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado pela vitória completa que nós temos em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome e te agradecemos, hoje e sempre. Amém.
Meus queridos, por que é que nós somos mais que vencedores? O versículo número 26, ele mostra para a gente claramente por que é que nós somos mais que vencedores. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que vem nos ajudar nas nossas fraquezas, porque todos nós temos o nosso ponto fraco. E aonde é que Deus age? Deus age no ponto fraco. É naquele ponto que você acha que, não, aqui eu não posso, isso aqui é minha fraqueza, e é nesse ponto aqui que eu sou mais fragilizado, é exatamente ali que Deus atua. Deus atua nas nossas fraquezas, Deus atua nas nossas fragilidades, Deus atua nas nossas limitações. E sabe o que o apóstolo Paulo fala? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou mais forte. É entender, meu amado, que a sua fraqueza não é para deixar você assim, né, triste ou desanimado. Não, eu tenho esse ponto fraco na minha vida, esse ponto é um ponto frágil na minha vida, esse lado da minha vida é um lado que eu tenho que me preocupar mais. Meu querido, entrega nas mãos de Deus. Na hora que não dá para você, deixa Deus agir. Tem dois momentos. Tem um momento que é você que tem que agir. Tirar a pedra. E aí você tira a pedra. É coisa que você pode fazer. Mas tem hora que não tem o que você fazer. Lázaro estava morto há 4 dias. 4 dias. Já cheirava mal. E aí então, é na minha fraqueza que entra a fortaleza de Deus e que fala: Lázaro, sai para fora. É assim que funciona. A fortaleza de Deus é naquele ponto em que eu estou fraco. E ele diz aqui que o Espírito Santo de Deus pede com gemidos inexprimíveis. Ele pede em nosso favor. E no verso 27, ele diz que ele pede de acordo com a vontade de Deus. Olha, é Deus que vê o que está dentro do coração. Ele sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. A nossa vontade, ela pode ser a mais cheia de boa intenção, mas não é necessariamente melhor para você. O que você quer, o que você deseja, necessariamente não é aquilo que você deve receber de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus ele interpreta a sua oração, ele interpreta com gemidos inexprimíveis, ele pede de acordo com a vontade de Deus, porque se você pedir segundo a vontade de Deus, tudo vai se cumprir. Agora é a vontade de Deus, não é a sua vontade. O problema é que às vezes a gente quer forçar Deus a fazer a nossa vontade. A gente não fala na oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é feita no céu. Seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É sempre o melhor. Você não sabe o que é melhor para você. É igual uma criança. Você às vezes vai mostrar para ele uma balinha ou deixa eu ver um negócio que eu gosto bastante, bobó de camarão. Aí ele prefere a balinha. E ele prefere a balinha. Mas e aí, você é o pai, você fala: não, meu filho, olha só. Depois você vai ter uma balinha, porque agora a gente vai comer um delicioso bobó de camarão. Pelo menos eu gosto, não sei se vocês gostam, né? Mas eu gosto desse negócio. Negócio de peixe, tudo que fala em peixe eu gosto muito. Mas a grande verdade é que o Espírito Santo intercede por nós e por isso nós temos a capacidade de sermos mais que vencedores, porque eu não venço, não é porque eu sei escolher o que é melhor, eu não sei nem pedir o que é melhor, é na minha fraqueza que eu venço, e é por isso que o nome de Deus é glorificado, não o meu nome. Eu lembro quando Deus chama lá Gideão, e se apresentam lá aqueles 10.000 homens, gente, na verdade não eram 10, eram 32.000, depois que ficou 10. E depois que Deus coloca a prova, só fica 300. Você preferia enfrentar um outro exército com 10.000 homens ou com 300 homens? É claro que todos nós gostaríamos de enfrentar com 10.000, ou até com os 32.000. Mas a gente vence quando a gente vence na nossa fraqueza. Vence com a força de Deus. E aí a vitória vem do Senhor, né? Mas outra coisa interessante aqui, no versículo 28, olha o que fala aqui. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas. O que é trabalhar junto? Tudo está encaixadinho. Encaixadinho. Tudo no seu devido lugar. Sabe peça de quebra-cabeça? Aquela peça só cabe naquele lugar. Se você colocar em um lugar errado, não vai dar certo. Deus, ele pega a sua vida, porque a nossa vida ela é um grande quebra-cabeça, cheia de variáveis, tanta coisa que pode mudar. Mas Deus, ele pega e ele transforma as coisas. E ele usa as circunstâncias mais adversas para fazer aquilo que ele tem que fazer em nossa vida. Ele usa todas as circunstâncias. É por isso que nós não devemos olhar as circunstâncias, mas devemos olhar qual é o objetivo de Deus, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu imagino aqui, é mais ou menos como você fazer um bolo. Você tem no bolo lá, você tem trigo, você tem manteiga, você tem ovos. Garanto que se você for comer o trigo, a farinha do trigo, não vai ser uma experiência muito agradável não, né? Se você pegar aquele ovo cru e botar para dentro, também não deve ser uma coisa muito boa, não. Tem gente que faz isso, mas eu não gosto, não. Né? Se você pegar um punhado de manteiga, uma colherada de manteiga e botar na boca para comer aquela manteiga, também não vai ser agradável. Mas quando você junta aquilo tudo e você assa, dá um bolo maravilhoso. É assim que Deus faz. Deus pega as coisas mais estranhas da sua vida, as coisas mais esquisitas, as coisas mais inusitadas, e Ele transforma, e Ele consegue fazer você ser vitorioso. Amém? Você está entendendo que nós somos mais que vencedores porque todas as coisas sempre visam o nosso bem. Agora, o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu tenho que falar para você. Assim como na primeira parte, você dependia da vontade de Deus, na segunda parte aqui, você depende de amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Se você amar a Deus de verdade, aí sim, todas as coisas vão contribuir, vão cooperar para o seu bem. E Deus, Ele está no controle dessas coisas. Agora, olha que interessante, diz aqui no versículo 29. O versículo 29, ele fala assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. A grande verdade é que em Cristo nós temos a vitória completa, porque o nosso alvo é ser como Jesus. Ele é o alvo. Vamos pensar assim? Talvez todos estivessem pensando numa vitória do Brasil por causa do técnico, né? O treinador, um treinador famoso. O nosso treinador, ele é muito mais famoso. O nosso treinador é Jesus. E o alvo dele é que nós sejamos iguais a Ele. Nosso alvo é ser como Jesus. Em Efésios 4,13 fala sobre nós alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Em Gênesis 1,26 diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E aqui nós lemos que nós somos irmãos. Irmão de Jesus, Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. É por isso que nós somos vencedores, irmãos. Porque nós temos aqui em nós, temos o DNA de Cristo. Conforme nós cantamos de manhã, né? O Pai me adotou. Conforme nós cantamos que Jesus Cristo é o nosso Pai, que Deus é o nosso Pai, que Ele nos acolhe, que Ele cuida de cada um de nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho. Jesus, Ele é aquele em que nós olhamos e nós nos espelhamos. Então, se eu tenho um alvo como Jesus, se o meu alvo é Cristo, eu sou mais que vencedor. Sabe qual é o problema, às vezes, em nossa vida? É que os nossos alvos são alvos pequenos. São alvos limitados. Você fica, por exemplo, o meu alvo é ser igual ao pastor. Não faz isso, não. Faz isso, não. Porque o pastor é uma pessoa falha, limitada. O meu alvo é ser igual ao papai. Também não faz isso, não. Você tem que ser melhor que o seu pai, melhor que o seu pastor. Você tem que ser igual a Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e olhando para Ele que eu sigo adiante. E quando eu procuro ser
como Jesus, meus irmãos, acabou. Porque eu olho para Jesus, então o meu alvo de vitória é a vitória de Jesus. Por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso que em Cristo nós temos a vitória completa, porque Ele é o meu referencial. Ele é a minha base. É para Ele que eu olho. Eu vou me espelhar, eu vou copiar quem? Porque tudo nessa vida é copiar. Por que a gente está usando a roupa que a gente está usando? Por que tem um bocadinho de amarelinho hoje? Estava todo mundo torcendo pelo jogo em algum lugar e veio direto. Não é assim? É assim que a gente faz. E se a camisa do Brasil fosse, sei lá, igual a minha, rosa? Estava todo mundo de rosa. E é assim. Nós temos os influenciadores, né, que ditam assim qual tipo de roupa que você vai usar, que mostram lá, e aí todo mundo copia. A roupa do artista tal, da pessoa famosa tal. Meu alvo é Jesus. O meu exemplo é Jesus. O meu referencial é Jesus. Então eu olho assim, eu estou parecido com Jesus, eu estou falando como Jesus, eu estou andando como Jesus, a minha mente é a mente de Cristo, a glória de Cristo brilha em mim. Nós cantamos hoje pela manhã, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A glória de Deus deve ser vista na face de cada um dos irmãos, cada um deve mostrar a glória de Deus como Moisés mostrou. Moisés desceu do monte e a sua face brilhava pela glória de Deus. E é isso que nós precisamos. Nosso alvo é ser como Jesus. Então, lembrando aqui, por que nós somos vencedores? Porque temos o Espírito Santo como nosso intercessor. Por que nós somos vencedores? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Por que nós somos mais que vencedores? Porque o nosso alvo é ser como Jesus. Agora, olha que legal o versículo 31, o que diz? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Quem poderá, irmãos? Ninguém. É por isso que nós somos mais que vencedores, porque Deus está do nosso lado. É aquele jogador imbatível, né? Estava todo mundo com medo lá do jogador lá, e realmente ele fez por onde, né? Ele fez por onde? Venceu, porque eles tinham um jogador imbatível. Mas nós somos mais do que imbatíveis. Quando eu fico pensando, por exemplo, Davi e Golias, pode mostrar aí 1 Samuel 17, 45? O que fez Davi vencer Golias? Davi respondeu: você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você, de que forma? Em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Irmãos, nós somos invencíveis se nós vamos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para você acreditar no poder do nome de Jesus, não é para acreditar no seu poder, não é para acreditar no seu braço, não. É para acreditar no nome de Jesus, porque em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus nós podemos ir adiante. Em nome de Jesus nós podemos vencer o próximo passo. Em nome de Jesus, mesmo naquilo que parece ser uma derrota, nós somos vencedores porque nós vamos em nome de Jesus. Irmãos, está faltando às vezes um pouco, sabe o quê? Praticar a fé. Praticar a fé. É colocar a nossa fé diante da dificuldade. Diante da dificuldade, você declarar vitória. Deixa eu ensinar uma oração para vocês. Aldemir estava até falando dessa oração aí na semana passada, nessa semana agora, na cela, né? Que ela ora assim. E eu já aprendi a orar assim, já há um bom tempo que eu oro assim. Agradeça por aquilo que você não recebeu ainda. Você entende o que é isso? Agradeça pela fé. Vislumbre aquilo que você não viu ainda. O pastor Alessandro estava falando, quando ele estava fazendo a obra lá na esplanada lá, que um dia ele subiu assim no púlpito lá, e eles olharam lá de cima, estava tudo em obra, né, pastor? Tudo começando ainda, e Aldemir falou assim, olha, vê se vocês já estão vislumbrando tudo que vai ter aqui, né? Todas as pessoas, todas as cadeiras, todos os bancos. Meus irmãos, precisamos olhar com o olhar da fé, porque sabemos que Deus está do nosso lado. Espera aí, se o campeão está comigo,
Do que eu vou ter medo? Do que eu vou ter medo? A grande verdade, irmãos, é que nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. E a ter fé. A ter fé que Deus vai fazer e que Ele vai fazer o melhor, porque Ele sabe o que é o melhor. Que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos, não é o que nós queremos. Que Deus vai fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus. Que Deus vai fazer alguma coisa que é para o nosso bem, porque Deus só quer o nosso bem. Que Deus vai fazer a gente crescer mais na nossa vida. Nós somos invencíveis. Em Êxodo 17:15, pode mostrar Êxodo 17:15? Diz lá, Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira, Jeová Nissi. E vocês sabem que circunstância aconteceu isso aqui? Meus irmãos, Josué estava batalhando lá contra os amalequitas. E ele estava batalhando. E Moisés chegou, estendeu as suas mãos e começou a orar. E Moisés estava orando. E o povo estava ganhando. E Moisés estava orando com as mãos erguidas e o povo estava ganhando. Só que chega uma hora, quem ficar com o braço estendido assim, chega uma hora e começa a cansar. Começa a cansar, aí o braço vai arriando, 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 arriando. E aí o que acontecia? Os amalequitas ganhavam, o povo de Deus perdia. E aí Moisés de novo arranjava uma força e colocava seus braços erguidos. E ele começava a orar. E ele estava orando com os braços erguidos e o povo ganhava. E a vitória era certa, porque os braços estavam erguidos, mas o tempo ia descendo. Até então que vieram 2 homens para ajudar. 2 homens, Arão e Ur. E um segurou num braço e o outro segurou no outro. Botou Moisés sentado numa pedra. Moisés sentado na pedra, uma mão segurada por Arão, outra mão segurada por Ur. E ele estava ali com seus braços estendidos, abençoando, e a vitória aconteceu. Você entende o que é isso, meu irmão? Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa vitória. E a gente não tem vitória sozinho, não. Uma coisa boa é ter parceiros de oração. No primeiro ano que eu cheguei aqui, eu fiz um momento com a igreja de fazer parceiros de oração. E era para aquele ano, mas eu e o França, a gente ficou tão parceiro que até hoje a gente continua como parceiro de oração. Eu só chamo ele de meu parceiro, né, França? França é meu parceiro. Eu estou em dificuldade e eu peço a ele para ele estar orando, ele ora por mim. E quando ele está em dificuldade, eu oro por ele. E assim Deus dá a vitória. E Deus usa. E Deus usa pessoas. Há umas 3 semanas atrás, quem teve aquele encontro com o Gideão, 3 semanas, né? Com o Gutenberg, né? 3 semanas atrás, eu tive uma reunião com o Francis trouxe aqui um Gideão para orar por mim. Eu nem sabia que era para isso. Rapaz, que honra! Veio um Gideão aqui para orar especificamente por mim. Pastor, e qual é o seu pedido? E eu tinha um pedido de oração. O pedido de oração era pela vista da Silvana, que ela ia operar, ela estava muito insegura em relação aos médicos. E aí eu falei com ele, e ele falou, rapaz, eu fiz essa cirurgia, e foi assim, 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 assim. E ele saiu, e eu não peguei telefone, não peguei nada, mas depois liguei para o Francis, pedi ao Francis, me dá o telefone dele, que eu quero saber que médico é esse, né? E ele me deu o telefone, estava errado, Francis, estava errado o telefone. Mas a gente procurou na internet, achou um outro telefone, achamos certo e fomos lá. E daqui a pouquinho você vai operar a vista lá com esse médico. Amém, irmãos? Você entende o que é isso? O meu parceiro de oração me levou uma pessoa para orar por mim e ele deu a solução para um problema que eu estava vivendo. Você consegue entender isso? A Silvana entrou lá no consultório, o médico atendeu, ela já saiu com a cara diferente. E no final, a Silvana, que estava ali tão insegura, tão com medo, já saiu corajosa. Porque é assim. Porque Deus faz assim na nossa vida. Deus está do nosso lado, irmãos. Não é qualquer coisa, não. É Deus do nosso lado. Se Deus está do nosso lado, quem nos vencerá? Ninguém, ninguém. Então nós somos mais que vencedores por aquele que está do nosso lado. Agora, olha só. No versículo 32... fala uma coisa aqui para a gente, que é para a gente pensar bem e ver exatamente o que Deus fez pela gente. Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho,
mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Gente, Deus deu o seu Filho. E às vezes a gente fica assim, achando, não, Deus não pode me dar essa casa, Deus não pode me dar esse carro, Deus não pode me dar esse emprego, Deus não pode me dar esse casamento, Deus não pode me dar essa vitória, Deus não pode. Deus pode. Se Ele deu o seu Filho, olha que coisa interessante, Ele deu o principal. Se Ele nos deu o principal, as outras coisas vão ser acrescentadas, mas nós precisamos colocar Deus como primeiro lugar, porque Deus deu o primeiro, deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, Ele deu por nós, e Ele está pronto a nos dar qualquer coisa. Basta você crer, basta você confiar, basta você entregar. Temos um Deus que está o tempo todo agindo em nosso favor. Temos um Deus que trabalha para o nosso bem-estar. Você consegue entender isso? Semana passada eu falei sobre os deuses lá de Atenas, lá. Os deuses de Atenas, eles eram acostumados a serem servidos. As pessoas chegavam e traziam as coisas para Deus. Agora o nosso Deus é Ele que está ali se inclinando para atender às nossas necessidades. Você consegue entender isso? Que coisa maravilhosa nosso Deus, como Ele é grandioso, como Ele é poderoso. É um Deus que cuida de cada um de nós, que está ao nosso lado e que nos dá o melhor. Deus, Ele não economiza em dar bênção. Porque Ele não podia ter mandado um anjo. Podia ter mandado um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Eu nem sei qual deles que é maior na sua, nessa hierarquia angelical ali. Mas eu sei o seguinte, Deus mandou o seu Filho. Deus mandou o melhor para nós. E Deus continua agindo assim. Ele dá o melhor. Dá o melhor. Isso é amor. Lá em casa a gente briga. E o maior motivo de a gente brigar é que um quer dar a melhor parte para o outro. A parte mais gostosa eu quero dar para a Silvana. E ela também quer dar para mim. A gente vai almoçar, eu quero escolher a comida que ela gosta. E ela quer escolher a comida que eu gosto. Amanhã a gente faz aniversário, ela estava falando, a gente vai almoçar em tal lugar, comer tal coisa. Eu falei, não, tal coisa não, porque eu sei que você está querendo me enrolar. Porque você sabe que isso aí quem gosta sou eu. Ela está querendo me enrolar, mas eu vou, A gente vai dar um jeitinho. A grande verdade é que Deus, Ele quer dar sempre o melhor para a gente. Então não tenha dúvida, então receba o amor de Deus. Receba o cuidado de Deus. Receba o amparo de Deus. Receba a graça de Deus. Receba as coisas boas que Deus tem para você, porque Ele tem coisas muito boas, muito melhor do que você imagina. E para concluir, irmãos, olha só os versos 37 até o 39. Olha o que diz. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, irmãos! Nós somos mais que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Eu lembro de uma canção antiga, que dizia assim, nada poderá nos separar, nada
poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Estou vendo alguns cantando aqui, então, gente aqui que não é tão novinha assim não, né? Estou vendo aqui que tem o pessoal da antiga ali, né? Mas nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Roma, eu sei que você cantou, tá? Não esconde não. Te conheço muito bem. Essa carinha de adolescente aí, mas na verdade eu sei que tem algumas coisas mais aí. Nada pode nos separar do amor de Deus, meus irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. É final, perdeu. Meu querido, nada pode nos separar do amor de Deus. Meu amado, entenda. Deus tem o melhor para você. E as coisas difíceis que vão acontecer na sua vida, as coisas complicadas que vão acontecer na sua vida, Deus está no controle dessas coisas. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades. Tem pessoas que acham assim: o diabo, ele está destruindo a minha vida. Meu querido, o que a Bíblia fala é que o diabo está debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus pés. Tem uma música assim também, né? Essa eu não vou cantar, não. Debaixo dos meus pés. É assim que o diabo está. Ele não é superior. Ele não é soberano. Ele não é Deus. O diabo, ele foi criado por Deus. Ele está abaixo de Deus. E bem como todos os sua legião de demônios, eles estão todos abaixo de Deus. Então, se eu tenho o vencedor, se eu tenho Deus do meu lado, por que eu vou temer essas coisas? É por isso que o apóstolo Paulo fala: nem os principados, nem as potestades, nem o poder, nem o mundo lá de baixo, nem o mundo lá de cima, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada quer dizer nenhuma coisa. Porque Deus te ama. E Ele te ama tanto, e Ele te ama de uma forma tão especial que Ele deu o seu próprio Filho. Ele te ama tanto que Ele coloca você de uma forma carinhosa. Ele olha para você e Ele fala: você é a menina dos meus olhos. Essa expressão que nós temos na Bíblia. Deus olha para a gente e ninguém vai tocar na menina dos meus olhos. Quem é a menina dos meus olhos? É o povo de Deus, somos nós, é você. Fala assim: eu sou a menina dos olhos de Deus. Oh, coisa linda, fala com convicção: eu sou a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Deus, Ele olha para mim e Ele fala: você é especial para mim. Jesus morreu por você. Jesus morreu por cada um. Por cada um. Ele faça isso valer a pena, irmão. Faça isso ser uma realidade. Faça isso fazer diferença na sua vida. Jesus Cristo morreu por cada um de nós e nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro. E eu vou acrescentar até mais um aqui: e nem o passado. Sabe o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? O tempo dos excessos. É tudo demais. Tudo demais. Tem pessoas que só vivem no passado, então tudo é o passado, e aí ele entra em depressão. Porque ele não consegue mais ver coisa boa hoje, nem ter perspectiva amanhã. Ele não consegue sonhar, ele não consegue curtir o momento, ele só vive para trás, e ele fica só: ó vida, ó azar, ó vida, ó azar, o tempo todo olhando para trás, nostalgia, 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 como era bom, como era bom, como era bom, como era bom. Meu querido, Deus te deu o presente, e o hoje é um presente. É um presente que eu até gosto dessa expressão, porque o presente é um presente que Deus nos dá, embrulhadinho, bonito, e você vai abrir o presente, vai ter uma surpresa. Oba! É bom ganhar presente, não é? Quem gosta de ganhar presente? Deixa eu ver aqui, quem gosta de ganhar presente? Amém, ei, coisa boa. O presente é um presente de Deus, só que tem gente que pega o presente e amassa o presente. Amassa o presente. Pega o presente e
Às vezes o presente é tão bem embrulhadinho, né? Tem aquele cuidado de deixar ele todo arrumadinho, bota uma fitinha e tal, e a pessoa vem e rasga e amassa. Sabe o que é isso? É a pessoa que está vivendo demais o hoje, exageradamente, e aí ele fica estressado. Porque ele está o tempo todo correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E o problema não é correr atrás, é correr na frente. É correr na frente. Faz o gol quem está na frente. Eu aprendi desde pequenininho que quem não faz, leva. Vocês também aprenderam, né? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, na vida é assim. Então eu tenho que confiar em Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o passado, nem o presente e nem o futuro. Porque também ficar pensando o tempo todo no futuro é ficar ansioso. E é outra doença que a gente tem aí. Outra doença. É assim. Chegou alguém doente? Está ansioso? Está deprimido? Está estressado? Taca Jesus nele. É melhor que Rivotril. Jesus Cristo no coração, Jesus Cristo na corrente sanguínea, nos faz ser mais que vencedores. E é isso que faz aqui, isso que diz aqui. Nada pode nos separar, nem o mundo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Sabe o tamanho do universo? É enorme. É enorme. São bilhões de anos-luz. É gigantesco. É gigantesco. O universo, nada no universo pode nos separar do amor de Deus. A lua não pode me separar do amor de Deus. O sol não pode me separar do amor de Deus. Marte não pode me separar do amor de Deus. A Via Láctea não pode me separar do amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. O amor de Deus ele é tão grande, 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 que ele é maior que o universo. Maior que o universo, irmãos. Esse é o tamanho do nosso Deus. É um Deus tremendo, é um Deus grandioso, é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso e que quer fazer de você uma pessoa mais que vencedora. Então eu queria convidar você, se você hoje, quando deu 18 horas, né? 18 não, foi 17, 19, que acabou, quando acabou. Acabou 19, né? Quando deu 19 horas e você estava se sentindo derrotado, eu quero dizer para você, não se sinta derrotado, mas se sinta um vencedor. Amém? Sinta-se um vitorioso, porque você tem Jesus, porque você tem o Espírito Santo que intercede com você, porque todas as coisas contribuem para o seu bem, porque você é como Jesus, porque Jesus está do nosso lado e porque Deus entregou Jesus por nós e nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, eu sou mais que vencedor e eu me coloco de pé. Eu quero convidar você, que declara também que é mais que vencedor, que você se colocasse de pé nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, posicionados, ó Pai, como vencedores, ó Pai. Não vencedores pelo nosso braço, pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa competência. Não vencedores, Senhor, pela nossa capacidade de realizar, Senhor. Mas nós estamos aqui confiando que Tu estás do nosso lado e que contigo nós somos mais que vencedores, ó Pai. E que nós haveremos de enfrentar os gigantes, haveremos de enfrentar as dificuldades, haveremos de enfrentar as limitações e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Estamos aqui declarando, Senhor, que pela fé nós cremos na vitória, Senhor. Pela fé, porque nós sabemos que Tu estás do nosso lado, Tu estás, Senhor, cuidando de cada um de nós e nada, nada, nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que esse momento desconfortável que nós vivemos, esse momento, Senhor, de dificuldade, de limitação que nós vivemos, que isso é passageiro, Senhor, que isso vai passar e que nós temos a certeza da vitória, Senhor. Nós temos a certeza, Senhor, que contigo nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. É o que diz a Tua palavra. Nós estamos orando a Tua palavra, Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou, Senhor, por todos nós, como não dará também as demais coisas? É a Tua palavra que nós estamos recitando em oração, Senhor. E nós cremos, Senhor, que pela Tua palavra nós somos vencedores. Nós Te pedimos, Senhor, que sejamos sempre
prontos, ó Pai, a fazermos tudo segundo a Tua vontade, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, derrama sobre os Teus servos que estão aqui na frente, Senhor, Teus servos que saíram dos seus lugares e se posicionaram aqui. Dá a eles uma unção, Senhor, de vitória, uma unção de vencedor, uma visão de vitorioso, que não se sintam derrotados, que não se sintam oprimidos, que não se sintam, Senhor, destruídos por Satanás, mas muito pelo contrário, que se sintam como vitoriosos sobre Satanás, vitoriosos sobre o pecado, vitoriosos sobre o mal, vitoriosos sobre o mundo, vitoriosos sobre a carne, vitoriosos sobre tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, Senhor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e declaramos a vitória pelo sangue de Jesus, Senhor. Receba, Senhor, a nossa oração, receba, Senhor, a nossa gratidão, receba, Senhor, a certeza nos nossos corações. Pela fé, nós declaramos que somos vencedores. Pela fé, nós declaramos, Senhor, que nós podemos vencer qualquer inimigo. Pela fé, nós declaramos que nós vamos caminhar, ó Pai. E mesmo, Senhor, que o mar não venha se abrir, nós vamos andar por sobre o mar, Senhor. Nós vamos romper em fé, Senhor. Te pedimos, acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Dá-nos uma fé, Senhor, mais poderosa, Senhor. Uma fé mais prática, Senhor. Uma fé mais robusta, Senhor. Dá-nos uma fé, Senhor, que nos leve a desafiar gigantes, a desafiar limitações, a desafiar aquilo que é impossível, aquilo que os homens não creem, aquilo que os homens entendem que não é possível. Nós cremos que contigo é possível, porque Tu és mais do que vencedor, e nós somos mais que vencedores contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, receba no teu altar a vida de cada um dos teus servos, cada um dos impossíveis, cada uma das dificuldades, cada uma das limitações. Nós colocamos no teu altar e declaramos a vitória em nome de Jesus.